Pai de Cristo, irmãos, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Ela se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 25, no versículo 33 e 34. E diz assim a palavra do Senhor. Então diz Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito à primogenitura. Depois Jacó pôs a Esaú o pão e um cozido de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Irmãos, assim Esaú desprezou o teu direito à primogenitura. Mas a palavra de Deus também nos fala um pouco mais desse jovem, que ele saiu perito caçador, ou seja, está falando um pouco da sua profissão, algo que nos faz pensar ou refletir que era uma profissão a qual ele passava longos períodos longe da sua casa, longe da presença de seu pai. E toda essa distância fez com que às vezes ele se afastasse da presença de seu pai. Então ele começou a caçar onde não devia, o que não devia, fazer alianças com quem não devia. E a palavra de Deus nos fala até nos versículos adiante que ele se casou com duas mulheres daquela terra a qual não deviam casar, que não devia formar aliança, porque assim era a palavra de Deus para a vida daquela família e daquelas futuras gerações. Amém? Mas nós vemos também que ele, de toda forma, ele era um bom filho, porque ele levava as primícias, ele levava a oferta, ele abençoava a casa de seu pai. Ele levava o melhor de sua casa para seu pai. E este era a razão pelo qual a Bíblia nos revela que um dos motivos pelo qual o seu pai o amava. Mas nós vemos que, por mais bom que ele pudesse ser, nada substituiu a tua presença. Porque é na presença do Pai que valores são trocados, que caráteres são moldados, que valores são formados. E nós vemos que ele não, nessa, toda essa distância, todo esse afastamento, ele não valorizou a bênção da primogenitura, ele não valorizou as bênçãos que Deus tinha profetizado na vida do seu avô e na vida de seu pai, que recairiam sobre ele, ele não entendeu a dimensão do que a primogenitura lhe daria direito. E nós vemos também que ele começou a testar a fé, porque aquelas raízes que deveriam ser formadas no laço a laço, no testemunho que seu pai havia dado, nas histórias, nas confirmações, nos livramentos que seu pai ia passar, aquilo não foi tão forte, foi leviano, foi fraco. E de outra forma nós vemos que seu irmão, por ele ser pacato, por ele habitar em tendas, ele teve uma visão muito maior, muito mais reforçada do que Deus estava profetizado na vida deles, do que representava o direito à primogenitura, que eram umas bênçãos muito além do que os olhos humanos poderiam imaginar. Amém? Então, a primeira lição que essa palavra nos deixa é: valorize estar na presença do Pai. Não há lugar melhor no mundo, Pai, que você está do que na presença do Pai. Se faça presente, entendeu? Porque é ali que você terá um crescimento, é ali que você vai ser abençoado ainda mais. Porque aqui nós vemos que, devido à sua profissão, devido às suas andanças, ele caminhou com suas próprias pernas, ele começou a ter valores corrompidos, valores que aquela região, que aqueles povos que habitavam ali tinham. Então ele não viu com grande mérito, com grande vantagem a benção da primogenitura. Ele achou que era uma coisa leviana. E nós vemos que, de certa forma, ele brincou com o pecado, assim como Sansão. Ele se permitiu viver entre os povos de cultura pagã, achando que não iria se contaminar, achando que nada iria acontecer. E aqui nós vemos o auge da sua queda. Nós vemos que aqui ele vende a sua primogenitura, ele o despreza. Então nós vemos outra coisa aqui: o que Deus te dá, ninguém pode tomar. Mas não despreze o que Deus te entregou. Porque toda vez que você despreza você mesmo, está retirando da tua vida. E isso vale para todas as áreas. Se você despreza um casamento, um emprego, um filho, uma mãe, um pai, tudo que você despreza em seu coração, Deus permitirá que seja retirado da sua vida. Então, irmão, vamos valorizar muito a presença. Vamos caminhar na presença do Pai. Vamos viver uma vida debaixo da vontade do Pai. Porque nós vemos que não era da vontade do Pai que ele se casasse, que ele formasse aliança com aquele povo, não era da vontade do Pai que ele
fizesse outras coisas mais com aquele povo. Era a vontade do Pai que ele permanecesse separado. Assim como seu irmão, que permaneceu separado de toda aquela cultura, para que ele pudesse realmente tomar a bênção de tudo aquilo que Deus havia profetizado na vida de Abraão, na vida de Isaac. Separado, ser santo é ser separado do mundo, ser separado do pecado. E nós vemos que isso é um princípio muito importante, porque quando as pessoas vão convivendo, aquilo vai contaminando. E não é o auge do dia para a noite, mas é algo que vai construindo dia após dia, e é algo que vai envenenando. E nós vemos que, em dado momento, ele fez coisas que entristeceram o seu pai e a Deus. Nós vemos que ele desprezou a sua primogenitura, nós vemos que ele formou aliança com aquelas mulheres daquele povo, nós vemos que ele deu pouca importância às bênçãos de Deus na tua vida. Amém? Então não despreze, valorize a presença, se faça presente como pai, como filho, como esposo, seja presente, não de corpo, mas seja presente por todo. Quando estiver lá, coloque toda a sua energia, toda a tua energia, toda a sua força, toda a sua atenção. Seja alguém presente nas coisas que Deus te colocar para fazer, mas não despreze a presença do Pai, não despreze as bênçãos que Deus te deu, mas valorize e viva uma vida segundo a vontade do Pai. Amém? Essa palavra Deus colocou no meu coração e eu espero que abençoe a vida dos irmãos e eu espero que os irmãos valorizem estar na presença de Deus, valorizem e não desprezem as bênçãos que Deus tem lhe entregado. E a gente coloca muito mais energia para alcançarmos as bênçãos do que para mantermos as bênçãos. E muitas das vezes, quando as bênçãos vêm, é muito como as pessoas se apartarem da presença do Pai. E Deus não é um Deus que de uma bênção apenas. Deus, não podemos adorar Deus pelas bênçãos, mas Deus é infinitamente mais do que possamos imaginar ou mencionar. Então, viva uma vida no centro da vontade do Pai. Amém? Valorize o que Deus te entregou. Não venda, não troque. Porque Deus é contigo, Ele vai te honrar. Amém? Despeça a todos na paz de Cristo.